Bom, a gente segue agora, e a doutora Luísa vai complementar aí a fala do Luiz Felipe, né? Pediria, doutora, a senhora, como especialista em previdência complementar, que trouxesse para a gente aí um pouco da sua experiência com as estatais que foram privatizadas e os seus efeitos aí nos respectivos fundos de previdência privada. E falasse um pouquinho também sobre as garantias legais e contratuais de um plano BD saudável. Muito obrigado, doutora Luísa. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Os associados da ADCAP, aos colegas que estão aí dividindo a mesa. E depois dessas aulas, né, que a gente teve aqui hoje de política, economia, direito do trabalho, eu recebo uma missão difícil aí de fazer esse fechamento, mas com o intuito de tentar jogar um pouco de luz, né, quando a gente tem constatações de fatos aí tão relevantes e tão notórios. Eu começo essa minha fala me apoderando de uma frase de um autor que eu gosto muito e que diz o seguinte: quando eu me sinto perdido, eu gosto de voltar no começo e lembrar o que me motivou a estar aqui naquele momento. Então, eu acho que a gente se perguntar por que eu estou num fundo de pensão para ter uma previdência complementar, que foi uma atitude que eu tomei há tanto tempo atrás, como servidor público dos Correios, né, aderir ao plano do Postales e ser um participante de plano, seja BD ou Postal Prev, né, que também é afetado aí. O foco é o BD, mas o Postal Prev também vai ser muito afetado dentro desse cenário de privatização. O que me motivou, o que eu desejava, né? E aí vem essa fala do Luiz Felipe de que dentro de todos os cenários a manutenção da previdência privada complementar ela é, por pior que pareça essa fala, o meu melhor cenário. E um plano de benefício definido infinitamente melhor do que um plano de contribuição definida mesmo no processo de déficit que os números escancaram para a gente, né? Então, perguntar o porquê e se imaginar somente com a previdência social. Você já se imaginou só com uma previdência social? Como que seria a sua vida? Então, esse problema enorme que é construído na previdência complementar, ele não é um problema maior para o participante do que para a patrocinadora e a entidade. A patrocinadora e a entidade estão nas mãos com um problema muito maior do que os participantes, que já não é bom, né? Isso é um fato. Agora, é importante acreditar que é possível. E o meu papel aqui hoje é dizer que é possível. Então, de todas as falas que a gente ouviu aqui hoje, quais são as constatações que a gente tem? Um novo PED paralisado, paralisado sem nenhuma justificativa. Por que esse PED parou? Porque pararam o plano de equacionamento. Porque de bastidores, tudo nos indica que havia um projeto não de aprovação de um novo equacionamento paritário entre patrocinador e participante, mas sim um saldamento da cota da patrocinadora, que aprova um empréstimo, isso é fato concreto, aprova um empréstimo para pagamento em valor insuficiente ao déficit que o Luiz Felipe apresentou. Então, ele apresenta um déficit de 12 bilhões, né, que é o valor que foi apresentado, 12,67, e o pedido de empréstimo é de 6, que nem na cobertura atual seria possível aí com os deságios e tudo que está sendo considerado. Então, ela não pagaria sequer a cota dela de déficit com esse empréstimo. Pode ser que ela tenha recursos próprios, né? A gente não sabe. A gente tem uma aprovação desse empréstimo já concluído, um projeto de lei para privatização, que mesmo o cenário político trazido, né, na primeira fala, não garante também uma paralisação de um projeto de lei que já tramita num Senado e num Senado com maioria já eleita. Então, a gente ainda tem esse dificultador aí, né, na causa abraçada pela ADCAP há muito tempo. Esse tema vem à tona hoje porque ele coincide com uma real possibilidade de retirada de patrocínio.
Então, o risco, ele grita no presente, hoje. Essa retirada, essa aprovação de retirada de patrocínio, essa aprovação de empréstimo para pagamento do déficit, que sinaliza retirada de patrocínio e processo de privatização, há 2 dias atrás, a Petrobras, no mesmo processo aí que já vem, né, os Correios, também reconheceu um déficit bilionário e trouxe até a forma de pagamento sem nem precisar de empréstimo. Então, é um movimento não só dos Correios, é um movimento também da Petróleos, que está em processo de privatização. Então, isso é uma estratégia política com o objetivo de privatização nítida. É uma redução do passivo para a privatização, né? Luiz Felipe trouxe isso muito bem falado. Isso é concreto, na hora que eu estabilizo o déficit, mesmo que tenha evolução desse equacionamento, eu não contamino o valor da empresa e consigo privatizar ela com lucro maior, né, para a federação. Uma produção de norma para retirada de patrocínio. Então, o histórico legislativo vem com uma primeira legislação datada de 77, depois ela tem uma outra movimentação em primeiro 1988, com a Resolução 6, 2013, com a Resolução 11, e agora uma alteração recente em primeiro, aprovada agora, publicada em 1º de outubro de 2022, que é a Resolução 53, que traz a possibilidade de retirada unilateral, embora mantenha aí as obrigatoriedades de motivação, traz que a retirada de patrocínio tem que ser único, né, o único caminho, não pode ter outras soluções aí visíveis, traz uma carga moral muito grande, a boa-fé, mas muito subjetivo, e a gente tem um cenário atual onde as aprovações e a fiscalização pelo órgão não acontece da maneira como deveria, porque existe um conflito de interesses que o Estado participa como patrocinador, como fiscalizador, como regulador e como fiscalizador, além de ser o dono da tomada desses investimentos, ele controla os investimentos do fundo. Isso justifica parte dessa cadeia de déficits que não consegue ser quebrado. Só que a minha experiência, num comparativo com outros fundos que não sofrem tantas ingerências do Poder Executivo, como acontece Postales, Funcef e Petros, não repete na Previdência. Então, esse problema não é um problema da Previdência Complementar. Isso é um problema da gestão desses fundos. E eu afirmo isso com a propriedade de quem atua e acompanha 200 fundos de pensão no Brasil há 15 anos. Então, isso não é isso é um problema localizado. Mas por que eu entro nisso? Porque o déficit ele está identificado. O slide trazido pelo Luiz Felipe mostra que existe um déficit correspondente aos exatos processos já movidos pela DICAP, que não tem um impulsionamento no judiciário como deveria ter, não pelos profissionais. Né? Nós somos um escritório que atuamos constantemente. Esse impulsionamento ele não acontece porque o problema ele está tão difuso que um processo começa a trancar o outro, um assunto começa a impedir a resolução do outro, porque eles vão virando um emaranhado. Então, a DICAP já constrói, né, soluções junto conosco para ter medidas que causem construção de soluções, não só no âmbito da reparação, mas também na prevenção e na promoção de medidas. Então, quando você vê a atuação no cenário legislativo, é uma promoção de medidas. Quando você vê acompanhamento sistêmico, atuário, é uma prevenção. Então, essa combinação de fatores é o que tende a solucionar. E aí, eu trago que a gente precisa acreditar
que tem que haver outro jeito de resolver que não a migração. Porque se a gente for entrar em todos os cenários possíveis, a gente tem a migração, a permanência ou a retirada de patrocínio. Para fundo de pensão, privatização, ele vai impactar dependendo da postura de quem adquirir. Isso aí é bola de cristal mesmo. Não tem como. A gente não sabe quem vai adquirir, se privatizar, então pode vir com uma cultura melhor ou pior. Porque a ingerência que o Postale sofre hoje não é benéfico. Então, a permanência, como foi demonstrado matematicamente pelos gráficos que o Luiz Felipe trouxe, ele tem um crescimento de déficits. Se continuar, a tendência é de aumentar o déficit. Os problemas, eles aumentam, eles ficam mais atravancados. A permanência, a gente já conhece o caminho da permanência. Então, é preciso sair da estagnação. Agora, uma migração, ela traz o efeito de quitação. Sair do plano CBD para um plano novo, dentro da própria Postale, sofrendo as mesmas ingerências, para um plano CD, não vai resolver o problema do participante, seja ele ativo ou assistido. Vai resolver o problema da patrocinadora que está com déficit? Vai quitar. Vai resolver o problema do Postales, que é a administradora e responde pela gestão daquele fundo? Vai. Porque vai quitar esse passivo, vai transferir uma reserva e vai pagar benefício com o que sobrar. Só que isso não funcionou. Isso já não funcionou, porque o participante, ele já está alerta o suficiente, ele já se conscientizou que a migração dentro da própria instituição, só de modalidade de fundo, não vai resolver o problema. Foram propostas inúmeras migrações e ele não aceita isso. Então, se ele não sai, se o plano não se encerra, para que eu possa retirar meu patrocínio pelo esvaziamento, que é a nova modalidade trazida na Resolução 53, se ele não se esvazia de participantes a ponto de me desonerar e eu poder retirar meu patrocínio, eu crio uma norma junto ao ente regulador, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que valida que eu saio unilateralmente. E aí eu pago o meu passado, já estou me providenciando para isso, já estou cumprindo as formalidades, porque tem uma cadeia de formalidades e uma delas é apresentar um plano real e concreto para eu retirar meu patrocínio. Essa aprovação de um empréstimo já é a preparação de todos os requisitos que estão sendo trazidos pela Resolução 53. Só que dentro de uma instituição pública, como é os Correios, né, não pública, ela é privada, mas normatizada daquela forma, essa burocracia é muito longa. Então, eles já estão se antecedendo, tá? Então, é retirada de patrocínio. Muito difícil que não seja. E tem que ver se isso é possível de ser revertido, porque já está numa fase avançada. Então, há de se considerar. Na hora que isso acontecer, já está tudo pronto, eu tenho todas as formalidades. Quando eu retiro o meu patrocínio, eu tenho o pagamento da parte incontroversa, mas isso não vai resolver o passivo. Mas ela também abre novas possibilidades para o participante. Ele ganha possibilidade de portar até dentro da própria entidade fechada, dentro da previdência fechada, para planos. Fundos de pensão são fundos criados por entidades. Pode ser uma empresa que patrocina um fundo, ou pode ser um fundo de uma associação, de um sindicato, de um grupo que não tenha patrocínio. Então, existem dentro da própria previdência privada outros planos que podem receber o aporte por portabilidade. E aí foge da oneração prevista pelo Luiz Felipe, né? Que dá retirada no saque. Se você fizer o saque, você vai ter uma carga tributária muito forte. Isso também vai depreciar o pouco que você tem para receber.
Então, a retirada depende do prisma que a gente olha. Então, ela é ruim. Ter alguém que divide a conta comigo, principalmente para cumprir os compromissos futuros, é muito bom. Eu quero alguém que divida isso comigo. Eu não quero arcar com a conta sozinha. Ninguém quer. Mas eu não tenho controle, nunca tive controle sobre uma retirada de patrocínio. Da mesma forma que a patrocinadora ou a entidade não tem controle sobre a retirada do participante. Se ele faz a opção de resgate, ninguém pode impedi-lo de resgatar. Só que eu tenho que fazer isso dentro de uma norma. E aí eu trago a atenção máxima para, dentro dessas opções, assistido se fosse parcial, retirada de patrocínio parcial. Não é o caso, é única patrocinadora, são os Correios. Se ela retirar o patrocínio, o plano acaba. Não existe. Sem ter a tríplice, entidade, patrocinadora ou participante, não existe plano de previdência privada fechado. Aposentadoria complementar. Mas existem as obrigações que já nasceram de um contrato privado. Então, a todo o passado, a patrocinadora continua respondendo, e aí vem uma importância enorme de ter uma assessoria técnica e um acompanhamento para os participantes assistidos num nível capaz de conversar com patrocinadora, porque você tem que medir forças de igual para não sair no prejuízo, e aí ganha um destaque enorme entidades representativas como a ADCAP, que são atuantes e buscam especialistas nesse assunto, né? Tem um alto nível de debate e de atuação, para que você cuide de calcular bem qual é esse compromisso passado. E aí a ADCAP tem feito iniciativas de acompanhar todo esse processo e ter essas dívidas que estão sendo discutidas nos processos judiciais muito bem organizadas para, no momento exato, inscrevê-las e dizer assim, peraí, eu estou impugnando as contas. Porque você não pode retirar pagando 6 bilhões, enquanto você está devendo aqui, o passivo aqui que está sendo discutido a seu cargo é 14. Então, atuar nesse momento é a garantia do participante, porque você não tem controle da escolha dela, tá? E você você não vai existir mais seu fundo de pensão e você vai ter a opção de permanecer como autopatrocinado, com a obrigação de gestão do Postales até o cumprimento futuro do último pagamento, do último benefício, do último participante que tiver ali na condição de assistido. Autopatrocinado, ficar quem é ativo, permanecer na condição de autopatrocinado, pagando as duas contribuições, ficar na condição de benefício diferido para quem ainda é ativo, ou seja, eu paro de pagar agora, congelo, rentabilizo e recebo no futuro, quando eu cumprir os requisitos de idade e aposentadoria pelo INSS, enfim. Migração entre planos BD, CD dentro do Postales, já vimos que a quitação aí não é viável. Portabilidade para outro plano dentro da própria Previdência fechada ou na Previdência aberta, que muito bem explanado pelo Luiz Felipe, tem taxas e rentabilidades na aberta muito maiores do que na fechada. E o resgate que você pode sofrer aí vai sofrer seguramente a dedução do imposto de renda, que é uma carga tributária muito alta. A partir do momento que você fecha as contas do Postale na data da aprovação, ele paga todo o passado, mas ele não responde mais pelos futuros. Então, se existirem novos déficits, seja de má gestão, né, da entidade, seja de crises econômicas, seja de mudança do quadro, né, dos próprios participantes, esse déficit vai ser arcado exclusivamente pelo participante que ali permanecer. Quero trazer, no fim disso tudo, a minha experiência.
Vivenciei o processo de privatização do sistema Telebrás, todos os seus efeitos, e atuei na previdência, especificamente, do sistema Telebrás por mais de 10 anos. Migração de plano é uma péssima opção. Geral. Pode ser uma boa opção individual. Pessoas com características especiais podem olhar para aquele plano e ver vantagens específicas, porque eu estou numa condição que me diferencia do coletivo. Acontece. Mas, em geral, não é uma boa opção. E a mudança de uma patrocinadora muda a cultura daquele lugar e muda o direcionamento daquele plano de previdência. Isso aconteceu recentemente na privatização da BR Distribuidora, que foi adquirida pela Vibra. E também já está em processo de retirada de patrocínio. Então, a Vibra ela não anunciou ainda formalmente, mas ela já começou um processo de retirada de patrocínio e já começou as reduções de passivo para construir um pagamento menor, já antecipou o pagamento de déficits e o próximo passo é a retirada de patrocínio. Antes disso, também foi oferecido uma migração de plano BD para CD, que não foi abordado. Menos de 2% dos participantes aderiram àquele plano novo que estava sendo apresentado como plano Flex. A Petrobras faz o mesmo movimento dos Correios e, inclusive, há 2 dias atrás, também reconheceu a dívida bilionária. O que a gente tem de positivo no cenário dos Correios? O déficit é de 12,67. As questões discutidas nos processos judiciais também ultrapassam esse valor com correções da justiça se conseguir executar os Correios, que são os principais devedores, e responsabilizar os gestores do fundo de pensão. Na Operação Lava Jato e na Operação Greenfield, quando foi desencadeado o rombo nos Correios, que foi o fundo mais lesado de todo o esquema de corrupção que teve ali dentro, já tem 11 bilhões bloqueados. Então, esse dinheiro não está perdido, ele está paralisado, mas ele está bloqueado em contas de garantia e para serem distribuídos conforme o Poder Judiciário. Essa discussão de questões políticas também tem atravancado a pauta do judiciário em esfera máxima, né? Porque o nosso judiciário parou de cuidar dos problemas do cidadão para cuidar dos seus próprios problemas, né? Então, e são muitos os problemas que estão tendo. Então, e que estão causando também, né? Então, sendo aqui a parte de qualquer questão nesse cenário, tá? Eu sou totalmente isenta, vivo problemas no Supremo Tribunal Federal desde que eu me entendo por profissional, né? Então, isso hoje é público, mas para nós profissionais não é tão incomum. Tem trancado essas decisões e está atrasando o tempo. Então, as soluções têm que ser construídas em cima da realidade que a gente tem. E aí eu convido todo mundo a olhar também, né, por 2 prismas diferentes e falar assim: será que o monstro é do tamanho que me apresentam a ponto de me paralisar e me fazer desistir? Quem é que desejaria isso? Sou eu que desejo isso ou é o outro que deseja isso? Ou ainda eu posso pegar todo esse cenário e resolver parte das minhas dores construindo soluções pautado em união, pautado em crescimento, pautado em pensar em previdência como uma economia, um recurso financeiro necessário para o resto da minha vida, e eu preciso olhar para essa conta e falar assim, eu posso direcioná-la da melhor forma. Da nossa parte, temos todos os esforços de orientá-los, né, a tomar as decisões corretas, que vocês estão sendo no presente e serão ainda mais demandados a tomar em um curto espaço de tempo. Vocês terão que tomar muitas decisões em pouco tempo. Então, a DCAP, eu, Luiz Felipe, e falando em previdência, né? A gente está aqui trabalhando para que vocês tenham a melhor luz para tomar essas decisões. Mas esse é o cenário real
em termos de mudança legislativa, só subjetividade, nada de novo, nada de assustador, apenas um movimento que está acontecendo no presente de esvaziamento dos planos de benefícios definidos do país, entre eles o BD Saudado do Postales, que tem muito para receber ainda. Esse dinheiro é de vocês, tá? Esse patrimônio é de vocês. Eu fico aberta para responder a todas as perguntas que vocês tiverem, com que eu puder contribuir. Doutora Luísa, eu acabei não mencionando a senhora, mas temos aqui algumas perguntas aqui para lhe fazer, viu? Desculpa aí. Vamos lá. Então, são as seguintes perguntas aqui, ó. Qual é o pior cenário para os empregados e aposentados em relação à previdência privada e qual é o cenário mais provável? Essa foi a pergunta que estava lá na lista do doutor Ademar, né? A outra, como está a ação de garantia do benefício saudado? A ação que está com o seu escritório, né? Se fosse assistida do BD, o que a senhora faria? Outra observação que fizeram aqui. No geral, de tudo que foi falado, tem alguma coisa que os aposentados possam fazer? E, pela sua experiência com a privatização de outras estatais, o melhor cenário é que permaneçamos no benefício definido? Muito obrigado, doutora. Com a senhora a palavra. Obrigada. Eu vou começar respondendo a última. Pela experiência, o melhor cenário é que se continue num plano de benefício definido. Um plano de benefício definido é só para quem era daquela época. Hoje, nem quem é funcionário tem essa opção. Justamente porque ele é o melhor para os participantes em termos de benefício e foi constituído numa época, né, uma história do Brasil aí, que tinha esse objetivo de manutenção da renda do funcionário da ativa. Então, isso é um cheque em branco para as patrocinadoras. Então, é sim o melhor cenário. A ação que a gente tem é conduzida pelo escritório, ela está em fase de conhecimento, o agravo tem um pedido de revisão do pedido de liminar para quem é 30 anos, né, aposentado pelo INSS, que é uma condição diferenciada no plano BD, e ela está já com apresentação de defesa na fase probatória. Ele tem andamentos constantes, mas longe de ter uma definição de dívida. É feito também, eu vou responder na fase preventiva, o caminho, né, que a gente está fazendo na construção desse crédito. Qual que é o cenário cenário possível, né? O que a gente tem em tela é a retirada de patrocínio. Esse é o cenário que a gente está prevendo, tá? Com privatização, sem privatização, o cenário é de retirada de patrocínio atual, ele pode mudar, isso é só um cenário. E para mim a pior opção é permanecer inerte. Permanecer na condição que está hoje o plano, para mim ainda é a pior opção, de déficit crescente. Então, qualquer movimento que fizer, eu vejo possibilidades. Agora, do jeito que está, é engessado, porque o ativo só pode contribuir. O assistido só pode receber naquele formato. Então, o participante ele está com pouca autonomia nesse momento e num gesso muito grande. Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse gesso, tanto pelas iniciativas jurídicas que estão sendo tomadas e precisam ser aceleradas. E aí a minha opção, a minha indicação é de reunião, né? Os nossos esforços são de reunir todas essas iniciativas para que a gente consiga romper esse gesso e construir soluções. Preventivamente, a gente tem essa reunião, mas que precisa ser uma reunião de processos e de iniciativas e de pessoas. Então, o conhecimento é a melhor prevenção, essa é a nossa bandeira. Conhecer tudo que vocês puderem, é isso que está acontecendo aqui hoje, nessa live. Conhecer, reverberar essas falas, levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, para que as decisões que sejam tomadas, colocadas aí para vocês, sejam as melhores. E acreditar, tem que acreditar. Porque se o participante desacredita, ele é movido
pelo caminho desejado pela patrocinadora e pela instituição. Então, ele precisa acreditar na previdência que ele pagou por todos esses anos. Mas isso não é só uma fala ideológica, né? Então, a gente faz isso agindo efetivamente nos processos, agindo hoje, no presente, a gente faz isso. A gente age nos processos administrativos, então já tem medidas protetivas no caso de acionamento de novos PEDs. Então, o processo administrativo que nos valida no judiciário já está todo preparado. A reunião dos créditos dos processos também já é acompanhada para inscrição da dívida. No momento de uma privatização, por exemplo, os Correios não vão conseguir sair e transferir a empresa, no que depender de nós, sem constar aquele passivo. Então, a gente vem construindo isso internamente para utilizar, está pronto para na hora que precisar ser usado. Então, a gente não vai pensar nisso na hora que acontecer, a gente age na frente, né? É isso que nós temos feito junto com a ADCAP. Somar conhecimentos e fazer alianças, como a gente está aqui hoje, atuário, político, trabalhista, representantes, pessoas de dentro, né, das instituições que têm esses conhecimentos que vocês, participantes, têm, somar essas alianças. Eu acho que isso é também uma prevenção muito forte. Para melhorias imediatas, quais são as minhas orientações? Manter os processos de PED, tá, ativos, continuar em responsabilizar a patrocinadora pelos déficits que são exclusivos dela, que é o que tem sido feito. As ações de menores complexidades, que aumenta a capacidade econômica, imposto de renda, né, diminuir a carga tributária, que a ADCAP também já tem as iniciativas, e as ações trabalhistas, elas impactam na Previdência. Toda Previdência privada, complementar, está diretamente atrelada à sua remuneração, de uma forma ou de outra. Então, todas as pessoas que teve aí acréscimos trabalhistas, né, nas causas da ADCAP, têm aí um aumento do benefício ou uma indenização em substituição. Então, acho que eu consegui abraçar aí tudo para responder e deixar todo mundo aí com uma responsabilidade. Agora, todas essas mais de 300 pessoas que assistiram essa live hoje, levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, e é isso que vai construir uma autonomia na previdência privada e uma tomada de decisão inteligente na hora que for solicitado. Doutora Luísa, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Obrigada. Muito esclarecedora, muitos elogios aqui, o pessoal agradecendo aqui pelas informações que estão recebendo.